transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu quero ver com vocês como está o som da apresentação, que logo em instantes nós vamos começar o treinamento, ok? O webinar. Estão todos me ouvindo? Ok. Daqui nós vamos começar já, tá joia? Certo, pessoal. 3 horas em ponto. Nós já vamos dar início ao nosso treinamento. Quero me apresentar. Meu nome é Brendo, eu sou analista aqui do suporte e hoje nós vamos falar sobre o farmácia popular. Nós vemos que tem pessoas que têm bastante dúvida a respeito do farmácia popular, questão de preço, de como configurar o terminal para venda, questões também de cálculo, onde encontrar informações, enfim, N coisas que nós podemos consultar antes mesmo de entrar em contato com o suporte e até mesmo o farmácia popular, tá? Vou passar o slide para nós vermos os temas que nós vamos abordar hoje. Então, o tema é a identificação de preço e configuração do farmácia popular, certo? O objetivo.
É capacitar os usuários a como realizar as vendas pelo farmácia popular corretamente. Eu acredito que nós vamos gastar em torno de mais ou menos 1 hora para concluir esse treinamento. Eu já deixo de antemão para vocês que para que nós possamos correr a apresentação, tá joia? Vou correr com ela até o final. E no final da apresentação vocês podem fazer as perguntas pertinentes ao tema, ok? E aqui sobre o que falaremos, é sobre o farmácia popular, como identificar o preço recomendado, como realizar o cálculo do valor a ser cobrado e como configurar o farmácia popular para vendas. Tá joia? Então a primeira coisa, eu já deixei aqui no slide, o que é o farmácia popular? Certo? O farmácia popular ele é um PBM, como todos conhecem, e ele é subsidiado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, todas as diretrizes que são fornecidas, preço, quantidade, tabela, tudo vem do farmácia popular. O farmácia popular ele subsidia medicamentos para pessoas de baixa renda e que possuem doenças crônicas, como por exemplo diabetes, N outras doenças que são pertinentes ao uso do PBM para as pessoas que têm necessidade, certo? Aqui a primeira coisa que nós vamos ver é como configurar o farmácia popular para vendas. É uma coisa bem simples, não é difícil de fazer. Geralmente algumas pessoas têm bastante dúvida nessa questão. Nós temos a instalação automática desse PBM. Antigamente a instalação não era feita de modo automática, só que hoje nós otimizamos esse processo. Então, para você instalar hoje o farmácia popular no seu terminal, seja ele de vendas ou caixa, é de forma automática. E eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos, ok? Aqui tem uma tela do balcão aberta. Nós acessamos o menu estrela. Vamos lá em configurações de PBMs, cartões e convênios. Colocamos nosso usuário. Aqui vai abrir todas as configurações dos PBMs que são relacionados ao sistema BIG, como eFarma, Farmácia Popular, TRN Centre, Funcional Card, Horizon, enfim, VidaLink. E nós vamos aqui na aba do Farmácia Popular e clicamos em Instalar Farmácia Popular. Feito isso, o sistema vai aparecer duas caixas, uma caixa com duas informações: a instalação do certificado e a instalação do Farmácia Popular. É só clicar em instalar, ele vai começar a instalar o certificado automaticamente. Encerrou o certificado, ele já vai fazer a instalação também do Farmácia Popular, ok? Automaticamente ele já acessa o site e ele já cadastra o terminal. Pode ser que eventualmente dê erro no momento do cadastro do terminal. E aí existe o cadastro de forma manual, que nós temos o share hoje, que é muito simples utilizar o share, porque sempre nós recomendamos o share. O share ele é basicamente a bíblia do Links Big. Todas as informações que nós precisamos, nós encontramos lá. Inclusive, eu aprendi muito com o share, certo? Se caso acontecer isso, nós acessamos o Share, acredito que todos tenham acesso ao Share, conhecem o Share, quem não conhece, depois pode se manifestar que eu apresento. Lá você encontra diversas resoluções para diversos erros que atrapalham na rotina de vocês. Configuração, farmácia popular, a gente pesquisa e aqui ele vai trazer para nós. Configuração de PBM, farmácia popular. E aqui ele está mostrando exatamente tudo o que eu fiz aqui na minha máquina para vocês, tá joia? Instalar farmácia popular e tem a instalação manual.
Aqui aparecem as duas opções que eu mostrei para vocês. Cadastrar o computador no Farmácia Popular de forma manual. Aí vocês acessam o site, vai aparecer essa caixa aqui, cadastro manual de computador. Vocês vão pegar lá no site, vai pedir o nome da estação e o código da estação. É só vocês inserirem, ó, cadastro de computadores, cadastro manual, copiar as informações, inserir as informações aqui no site e salvar. Copia as informações e salva. Salvar aqui no site. Certo? Estão todos me acompanhando? Sim? Não? Ok. Muito bom. Certo. Configuramos então o nosso terminal para vendas no Farmácia Popular. Lembrando que é necessária a instalação no balcão e também no caixa, ok? Sempre instalar nos dois. Nunca deixar de instalar nos dois pontos da loja, tá joia? Agora eu vou mostrar para vocês um site que auxilia muito nessa questão do Farmácia Popular. Se vocês quiserem anotar, é muito bom. Que ele já está aqui na nossa apresentação. Que é como identificar o preço recomendado. Como nós vamos fazer para identificar o preço recomendado? Tem um site do Ministério da Saúde que é saude.gov.br. Se vocês quiserem anotar, reforçando mais uma vez, todo o passo a passo aqui vai ser de extrema importância para vocês que estão assistindo. Tá joia? Certo. Acessamos esse site, nós vamos em Ações e Programas, que fica aqui Acesso à Informação, Ações e Programas. Clicamos aqui em Ações e Programas. Vai abrir todos os programas que o governo tem relacionado à saúde. Ok? Aí nós rolamos a barra de rolagem e vamos até Programa Farmácia Popular do Brasil. Clicamos aqui. Feito isso, vai abrir aqui a aba do Farmácia Popular. Então tem algumas coisas que estão em destaque que vale ressaltar aqui para vocês. Ó. As alterações do programa do Farmácia Popular devido à situação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Então todas as informações relacionadas ao Farmácia Popular vinculadas ao coronavírus vocês vão encontrar aqui, tá joia? Questão de logomarca, valores de referência, é, um FAQ para você tirar dúvida. Lembrando que esse valores de referência não é aqui que nós vamos usar, tá joia? Porque aqui só tem as normativas. Aqui não possui os valores de referência realmente, tá bom? Aqui tem o serviço, como utilizar o serviço. Lembrando que todas as farmácias que se enquadrem nos moldes do Farmácia Popular. Muito obrigado, Ederson. Legal. Pessoal que quiser fazer algum comentário, alguma ponderação, tá joia? Pode ficar à vontade. E aqui, todas as farmácias que estiverem dentro dos padrões podem trabalhar com farmácia popular, é só uma questão mesmo de regulamentação, documentação, ok? Aqui tem o programa Redes do Farmácia Popular, só que nós não vamos aqui, nós vamos em publicidade. Feito isso, depois que nós clicamos aqui em ações e programas, nós vamos publicidade, ok?
chegamos em publicidade. Aqui, publicidade só vai ter esse link para vocês acessarem. Então, pode clicar aqui. Ok. Aqui, nós temos toda a questão de publicidade do Farmácia Popular. Tanto as diretrizes, que estão vinculadas onde eu mostrei para vocês lá nos valores de referência. E aqui embaixo, todos os estados do país. E dentro de cada link desses nomes dos estados, nós temos as tabelas, tá joia? Em onde nós vamos encontrar os valores de referência. Eu vou abrir aqui a de São Paulo para vocês, porque nós estamos no estado de São Paulo, tá joia? Então eu clico aqui, quando eu clicar aqui, ela vai trazer para mim a tabela com todos os valores. Aqui nós temos três colunas, aliás. É o valor máximo para pagamento pelo Ministério da Saúde e o valor de referência por unidade farmacotécnica. E a unidade farmacotécnica, que no caso é o que nós vamos utilizar para os cálculos, certo? Eu quero fazer algumas considerações. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do budesonida, só para vocês entenderem. O valor máximo para pagamento pelo Ministério da Saúde é de 0,06 por uma dose, ok? O valor de referência de unidade por unidade farmacotécnica é de 0,07, ou seja, o Ministério da Saúde paga até 0,06 por uma dose, porém, o valor recomendado a ser vendido é até 0,07. Ah, Brendo, mas por exemplo, eu posso colocar 0,10, eu posso colocar 0,11? Você pode. A questão é que não temos certeza de que o farmácia popular irá aceitar fazer a venda, porque ele já traz uma tabela com os valores de referência justamente para não ter esse tipo de problema. Então é sempre bom seguir o que está na tabela. Tá joia, pessoal? Eu vou abrir aqui como se eu fosse fazer uma venda de um losartana, que é um medicamento vinculado ao farmácia popular. Eu vou colocar aqui a quantidade 1. Da mesma forma, aqui ele sempre me indica a mensagem, se eu quiser que ele me indique a mensagem que esse medicamento ele possui vínculo com algum outro tipo de PBM, eu vou dar um OK. Ele trouxe a losartana aqui para mim. Eu vou abrir o cadastro dela para vocês verem como que funciona a questão do cadastro no momento da venda. Aqui na aba Preços, desculpa, na aba Informação do medicamento. Aqui sempre surge dúvida. Preço do farmácia popular e quantidade apresentada. Geralmente, quando vocês flegam essa opção aqui, tá joia. Eu usei a de 100 miligramas só para nós exemplificarmos, tá joia? Foi só para nós exemplificarmos. Mas a que está na tabela realmente é de 50 miligramas. Muito boa consideração, Liliane. Muito obrigado aí. Para quem estava em dúvida, eu só usei a de 100 mesmo para exemplo, tá joia? Mas nós vamos fazer o cálculo porque nós estamos utilizando um banco de dados que ele não é homologado, ou seja, nós estamos utilizando um banco de dados fictício, tá joia? E aí eu vou fazer o cálculo para vocês, é só vocês aplicarem na de 50. Voltando aqui. Duas coisas que eu quero recomendar para vocês, que eu quero que vocês sempre se atentem a isso. Eu até deixei aberto aqui, inclusive no share vocês também encontram, que é qual a diferença da quantidade de apresentação e da quantidade prescrita. A quantidade de apresentação se refere à quantidade total de medicamento contido.
em caixa, frasco, envelope, ampolas, comprimidos, mililitros, enfim. E a quantidade prescrita, ela se refere à quantidade de medicamento que o cliente vai consumir diariamente. Às vezes surge alguma dúvida, mas eu acredito que vocês são craques nisso. Certo. Aqui eu vou abrir a calculadora para nós efetuarmos o cálculo. Aqui no sistema, ele fala, né, a losartana potássica, 100 miligramas com 30 comprimidos. O valor de referência na losartana é 0,15, ou seja, o valor máximo para pagamento pelo Ministério da Saúde é 0,15 e o valor de referência, ou seja, o valor indicado para venda é 0,15 para cada comprimido. Então nós vamos fazer 30 vezes 0,15. Ou seja, o valor de venda é 4,50. A partir do momento que nós entrarmos aqui em edição, informação do medicamento, a quantidade apresentada é uma caixa, 4,50, e a gente salva, quando nós formos fazer a venda, quantidade 1. Aqui eu fleguei a opção, ele já está me mostrando que é um medicamento que vai passar no farmácia popular. Eu dou um OK. Aí eu faço a venda como de costume. 4 ppm. E eu venho e seleciono 3 farmácia popular. E faço a venda. OK? Lembrando que quantidade apresentada é diferente de quantidade prescrita. Sempre lembrem-se disso. Se caso vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, nós temos o share, é só procurar. Vou até fazer a pesquisa para vocês aqui. Qual a diferença entre? Qual a diferença da quantidade? Já acessei o link. Já aparece para vocês aqui. Sempre que vocês tiverem dúvidas, pode procurar o share, pode recorrer ao share, que vai dar certo. Qual a quantidade de apresentação correta que eu devo informar ao vender o ciclo 21? O ciclo 21, ele tem uma particularidade. Nós sempre devemos informar a quantidade de apresentação igual a 1. Tem pessoas que colocam 21 por ser o tanto de comprimido que vem, tem pessoas que colocam outros valores. Enfim, o ciclo 21 realmente gera muitas dúvidas, mas sempre nós temos que colocar igual a 1, porque o sistema, nesse caso, ele entende dessa forma. E quando ele faz a comunicação com o farmácia popular, ele retorna OK. Então, a comunicação também do sistema com o farmácia popular faz com que tenha que ser a quantidade apresentada 1, sempre 1. O sistema entende dessa forma. Tá joia? Aí nós voltamos aqui. Qual a quantidade de apresentação correta que eu devo informar ao vender a insulina? A insulina ela é um pouco mais complicada. A insulina, existe um cálculo, existem bastante dúvidas acerca da insulina também. Então, tá aqui para vocês mastigado, tá joia? Quantidade que o cliente está comprando 10 ml, quantidade de apresentação usada 10 ml. Quantidade que o cliente está comprando 5 ml, quantidade de apresentação usada 5 ml. Quantidade que o cliente está comprando 6 ml,
Quantidade de apresentação usada, 6 ml. Pessoal, só para corrigir aqui, no losartana eu coloquei quantidade 1, tá joia? E a quantidade apresentada é 30, são 30 comprimidos. Me desculpem, tá joia? Aqui é 30, porque são 30 comprimidos. Isso, Liliane, muito bem observado. Muito bem observado. É quantidade de 30, pessoal, me perdoem. Certo, vamos lá. Continuando. Nós vimos aqui como identificar o preço recomendado e nós estamos vendo agora como realizar os cálculos. O cálculo da insulina, ele é basicamente a mesma coisa que os outros. A mesma coisa. Por exemplo, nós vamos pegar o caso aqui, ó, da insulina humana NPH de 100 UI, a ml. É 20 e 30 vezes a quantidade, certo? A quantidade de um frasco, uma ampola vem 10 ml, vai ser vezes 1. 20 e 30 vai ser o preço de venda, ok? Sempre levando em consideração a unidade farmacotécnica. E nós temos também, outra coisa que surge bastante dúvida, é a questão da fralda geriátrica, que existem as com 8, 10 e 12 tiras. Cada tira, o valor de referência por unidade farmacotécnica é 0,71. Ou seja, se nós tivermos 8 tiras, vai ser 8 vezes 0,71. O preço de venda é igual a 5,68. Lembrando que valor de referência por unidade farmacotécnica e o valor máximo para pagamento pelo MS são coisas diferentes, tá joia, pessoal? Em alguns valores, em alguns produtos, alguns medicamentos aí no caso, vocês vão ver uma diferença. Só que o valor máximo para pagamento pelo Ministério da Saúde é sempre fixado. Por mais que você consiga vender, por exemplo, uma tira da fralda geriátrica por 0,71, o máximo que o Ministério da Saúde vai pagar para a farmácia relacionado à tira da fralda geriátrica é 0,64. Tá joia? Ederson, então, o que nós recomendamos é sempre colocar o valor de referência farmacotécnica, sempre de referência farmacotécnica, que não tem erro. Tá joia? Pessoal, para quem não, não entendeu, o Ederson perguntou para nós assim, ó, então no sistema, no cadastro do produto, sempre colocar o valor de referência farmacotécnica. E é isso mesmo, tá? Sempre colocar o valor de referência farmacotécnica. Se vocês tiverem dúvida, sempre recorram à tabela. Tá joia? A Liliane perguntou para nós: se eu não preencher o valor farmácia popular, dá errado? Dá errado. O valor tem que estar preenchido. Tá joia? Todas as informações elas têm que estar preenchidas. Pode ser que, por exemplo, você não coloque o valor e dê um valor negativo no momento que a senhora passar a venda. Pode ser que retorne um erro, terminal não autorizado à venda do farmácia popular, e aí muitas vezes
as pessoas acham que está com instabilidade, não é instabilidade, é questão de configuração, tá joia? O Everton perguntou o seguinte: essa tabela está atualizada porque a Losartano está 4,50 na tabela, mas hoje está aprovando a 4,80. Então, Everton, esse é o site que nós acessamos, ele é o site do Ministério da Saúde. Qualquer alteração, o Farmácia Popular comunica o Sistema Big, comunica o Ministério da Saúde e eles atualizam. Eu não sei qual é o seu estado, mas no estado de São Paulo o valor de referência é esse. Pode ser que no seu estado esteja aprovando a outro valor. Tá joia? Se nós voltarmos aqui, ó, como nós podemos ver, é o site próprio do governo. Certo, entendi. O Everton falou aqui pra gente, pessoal, aqui é Minas Gerais. Abri a tabela de Minas e está 4,50 também, mas fiz o teste aqui e aprovou a 4,80 mesmo. Everton, nesse caso, eu sugiro que você entre em contato com o Farmácia Popular, porque quem passa os valores de referência são eles, tá joia? E eu deixei uma frase aqui para vocês, que a persistência é o caminho do êxito. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, sempre que vocês se sentirem que não vão conseguir chegar no objetivo de vocês, sempre persistam, porque a persistência é o caminho do êxito. Ninguém nasceu sabendo tudo, tá joia? Mas quando nós nos esforçamos, como já dizia Einstein, uma mente que se expande jamais retorna a um tamanho original. Agora eu abro para as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu só vou tomar uma água, vou dar um tempo para vocês formularem as perguntas, eu fico aqui com vocês um tempo, tá joia? E respondo as perguntas de vocês.
Certo, pessoal? Voltei, tá joia? Eu vi aqui que o Ederson perguntou: poderia simular um produto com diferença para o cliente pagar? Ederson, eu não consigo finalizar uma venda aqui, tá joia? Eu não consigo finalizar uma venda aqui. Mas no momento da venda, se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode procurar nós do suporte, que nós auxiliaremos o senhor, tá joia? Mas sempre levando em consideração o valor de referência farmacotécnica, ok? Eu deixei para vocês agora a cereja do bolo, para o final. Eu vi que não tem muitas dúvidas, o pessoal pelo jeito acompanhou, tudo ok. Eu vou mostrar para vocês agora aqui no site saude.gov.br um lugar que vocês podem verificar as dúvidas mais frequentes relacionadas ao farmácia popular, perguntas frequentes, e lá tem todas as respostas, tá joia? Vou mostrar já, Lília, agora mesmo. Aqui nós vamos voltar. Todos estão vendo? Certo? Liliane, tá joia? Anotem o caminho também, pessoal. Ações e programas. Nós vamos descer, sempre lembrando que nós temos que descer até o Programa Farmácia Popular do Brasil. Da outra vez, nós fomos em publicidade, certo? Agora não, nós vamos em perguntas frequentes. Aqui tem todas as perguntas mais frequentes relacionadas ao farmácia popular. Vamos pegar uma, por exemplo. O que é necessário conter na receita médica? Para ser aceita pelo programa Farmácia Popular, a receita deve conter obrigatoriamente a identificação do nome do médico, seu CRM e sua assinatura, endereço do estabelecimento de saúde, data da prescrição, nome e endereço do paciente. Certo? Só um exemplo aqui para vocês entenderem. Realizar como consulta as compras realizadas no CPF. Aí você pode ligar gratuitamente no Disque Saúde, pela opção, o número 136, opção 8. Inclusive, esse é o número de contato para o Farmácia Popular. Sempre que vocês precisarem, vocês podem recorrer a esse número, tá joia? E também pelo aplicativo. Vocês podem baixar o aplicativo aqui nesse endereço indicado e verificar as compras realizadas no CPF. No caso, o cliente, né? Certo, vamos lá. Vou começar de novo aqui para você, tá joia? Nós vamos em saúde.gov.br. Aí, depois de saúde, nós vamos lá em ações e programas. Vamos até o final, como fomos da outra vez, programa Farmácia Popular. E na outra vez nós fomos em publicidade, só que agora nós vamos em perguntas frequentes. Conseguiram anotar todos?
Certo. Ederson, nesse caso, o Ederson perguntou para nós aqui, pessoal, por acaso você saberia me dizer onde eu consulto um processo de atualização cadastral da empresa dentro do Farmácia Popular? Porque houve troca de endereço da empresa e ajuste no contrato social. Ederson, todas essas tramitações é com o Farmácia Popular, tá joia? Alguém mais tem alguma dúvida relacionada ao nosso bate-papo? Ficou claro para vocês a questão dos cálculos, os acessos, os endereços acessados? Tudo ok? Mais ninguém? Certo, pessoal? Foi um prazer compartilhar um pedaço aí da minha tarde com vocês. Espero que em breve nós possamos nos falar novamente. Muito obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, pelos questionamentos e até uma próxima, tá joia?